E aí, turma, beleza? Professor Edson na área, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa disciplina de Direito do Trabalho e hoje nós vamos começar com a nossa aula de número 1 sobre Direito do Trabalho. Nós vamos explicar mais uma questão histórica, uma questão de quando começou, com questões de importância, abrangência, dispositivos históricos, Constituição, que abordou o direito do trabalho, mais uma forma introdutória sobre o que é direito do trabalho e a importância desse direito para a aplicação profissional de vocês. Certinho? Nós vamos explicar a parte histórica, como que ocorreu no Brasil e no mundo, principalmente a questão de denominação do direito do trabalho e conceito. Certo? A primeira coisa que nós temos que entender é a parte histórica. Na própria Bíblia tem uma passagem que coloca a questão do trabalho como algo prejudicial. Gênesis 3, né? Senhor Deus, pois, lançou fora o jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, ele coloca como se fosse um castigo a questão do trabalho. O trabalho ele é visto como castigo, de um ponto de vista histórico, ao longo dos anos. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. A origem da palavra trabalho, ela tem origem do latim tripalium, que era uma espécie de instrumento de tortura, ou também pode ser interpretado como uma canga que alguns animais utilizavam, principalmente na agricultura, para forçar que esses animais desempenhassem determinada função, e também enquanto instrumento de tortura para forçar que os torturados falassem sobre determinado crime, sobre o cometimento de determinadas coisas ilícitas, ou simplesmente para expor ao sofrimento. Então, a origem da palavra trabalho, em primeiro momento, na concepção histórica que nós observamos nos livros, não é visto como algo bom. O mundo foi evoluindo e com ele as concepções de trabalho, não que no primeiro momento fosse uma concepção boa, mas nós tivemos que a primeira concepção no termo trabalho, especificamente, talvez por ter vindo dessa origem de algo bem prejudicial, bem ruim, nós temos como primeira forma de trabalho a escravidão, que ocorreu na Grécia Antiga, posteriormente em Roma, depois no próprio período feudal, onde nós temos as figuras dos senhores de escravos, os escravocratas e tudo mais. Porque as pessoas que tinham um pouco mais de riqueza, essas pessoas não desempenhavam o trabalho era desempenhado por quem não tinha. E aí eu não vou entrar na luta de classes do Marx, eu não vou entrar em todo esse requisito histórico, eu vou tentar focar na evolução de como nós chegamos no direito do trabalho hoje e dar para vocês essa dinâmica bem rápida de como isso aconteceu. O direito do trabalho no mundo, termos na Grécia, por exemplo, com os filósofos Platão e Aristóteles, era visto como algo pejorativo. Algo bom, algo que dignificava o homem naquele momento, era o estudo, dialogar em praça pública, colocar suas ideias para o máximo de pessoas possíveis e não trabalhar propriamente dito, cumprir sua carga horária de trabalho diário ou semanal. Depois, no próprio período feudal, nós tivemos as corporações de ofício. O que eram essas corporações de ofício? Em determinada região, nós tínhamos uma autoridade proveniente do autoritarismo, os reis, os donos da terra, e as pessoas que dominavam determinada região, ela é que explicava quem seriam os indivíduos responsáveis para desempenhar determinados tipos de funções. Por exemplo, quais seriam os indivíduos que prestariam o serviço de padaria para o reino? Quais seriam os indivíduos e família
que prestariam o serviço de teatro, o serviço de cozinhar, o serviço alimentar do reinado e das redondezas, quem faria as roupas dos cavaleiros. Então essa autoridade direcionava quem iria prestar o serviço para toda a coletividade. E essa estrutura de comando de produção, a literatura chama de corporações de ofício, onde nós temos 3 figuras. Nós temos os mestres, os companheiros e os aprendizes. Os mestres eram os donos, era quem a autoridade do local, os reis, diziam que deveriam desempenhar aquela função, e esses mestres e essa possibilidade de desempenhar essa função, ela ia passando de gerações para gerações, era como se fosse um direito adquirido daquela família. Os companheiros eram as pessoas que eram contratadas para ajudar, principalmente em questão de capacidade e demanda, das corporações de ofício. E eles ganhavam um salário por dia, por hora, por produção naquele momento. E também nós temos uma terceira figura, que são a figura dos aprendizes, que ele ajudava também nas corporações de ofício, mas recebia apenas o conhecimento. Para quem sabe no futuro, e aquele determinada localidade, determinado reinado, visse a possibilidade de ampliar a oferta de serviço, em vez de ter uma padaria, eu passaria a ter 2 padarias, esses aprendizes e as suas famílias poderiam herdar essa nova corporação de ofício, certo? Mais ou menos a estrutura de como ocorriam essas corporações de ofício. A gente tem que lembrar que, apesar de não fazer em larga escala, nós tínhamos menos público consumidor naquele momento histórico. Como que essa corporação de ofício era passada? Aquele negócio que eu falei para vocês, de ser uma questão familiar, passada de gerações, aquela famosa filho de peixe, peixinho era. O peixinho às vezes nem tem a mesma habilidade do peixe, mas por ser um serviço prestado, direcionado pelo rei, era o peixinho que o desempenhava, certo? Em outras passagens históricas importantes do momento, nós temos que, em regra, as pessoas trabalhavam enquanto o patrão quisesse. Por quê? Nós tínhamos muito mais pessoas precisando de trabalho do que vagas de trabalho. Então, existem relatos históricos de pessoas trabalhando 18 horas por dia. E em 1792, com o advento do Lampião, começou a ter a possibilidade do trabalho noturno, e que a gente conseguisse entender que antes disso o trabalho alguns trabalhos, principalmente manuais, eles ficavam adstritos à questão da iluminação do sol, do dia. Porque quando começava a escurecer, a qualidade do trabalho começava a cair. Com o advento do Lampião, as pessoas começavam a trabalhar enquanto o corpo conseguisse aguentar. Um outro direcionamento histórico é que na Escócia o trabalho era vitalício, os trabalhadores eram vendidos junto com os seus filhos. Então a figura do trabalhador, ele era um escravo, só que eles chamavam de trabalhadores na Escócia. O mesmo que aconteceria na época da escravidão, onde quem era direcionado para ser um trabalhador, se você nasceu na família de alguém que só ia trabalhar e não ia ficar com o lucro, você e a sua família ia trabalhar ad eterno por todas as gerações, certo? Em 1776, com o fim das corporações de ofício e principalmente com todo o apanhado geral que ocorreu da Revolução Francesa, nós passamos a ter a figura do contrato de trabalho, e o trabalho passou a não ser mais uma questão meramente exploratória, e os direitos passaram a ser respeitados, passaram a ter alguns direitos entendidos para os trabalhadores nessa relação de trabalho. Em 1º de maio de 1886, em Chicago, Estados Unidos, nós tivemos a primeira grande greve, a primeira grande revolução do período. Por esse motivo, nós temos que em 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho, não só no Brasil, mas em todo o mundo, por questão desse dia que foi mais
o choque mundial sobre o repensar no direito do trabalho. Em outras vertentes históricas, nós tivemos pós Primeira Guerra Mundial o estabelecimento de alguns direitos sociais, principalmente em 1917, na Constituição do México teve os primeiros artigos que tratavam sobre os direitos trabalhistas. O mesmo ocorreu em 19 com a Constituição da Alemanha, a Constituição de Weimar, que trouxe também alguns direitos trabalhistas. Em 1919 nós tivemos a implantação da Organização Internacional do Trabalho. Em 1927 nós tivemos a instituição da Carta del Lavoro, Economia e Estado, na Itália, como se fosse uma legislação própria para dirimir as questões trabalhistas. Em 1948, pós Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e nessa declaração nós conseguimos diferenciar, nós conseguimos encontrar alguns preceitos do horário de trabalho e advindo disso as horas extras e os adicionais. Nós tivemos a possibilidade das férias, repouso. Nós tivemos a concepção de que o trabalhador também deveria ter acesso ao lazer nesse horário do dia dele. Mais ou menos para a época ficava estabelecido que as pessoas dormiriam por 8 horas, trabalhariam por 8 horas e ficariam mais 8 horas para fazer esse repouso, lazer e entretenimento. Então a vida, isso com base em estudos, viu, pessoal, estudos técnicos que falavam que o ser humano precisaria de 8 horas para dormir, precisava de um pouco de hora para repouso, um pouco para lazer, e também precisava do trabalho se nós quiséssemos evoluir enquanto sociedade. E foi isso que surgiu da Declaração Universal dos Direitos do Homem, certo? No Brasil, como que isso aconteceu? Em 1934 nós tivemos a primeira Constituição que tratou da proteção dos direitos do trabalho. Nesse momento, mesmo antes da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós já tínhamos o estabelecimento de uma jornada de 8 horas, nós já tínhamos uma proteção do trabalho da mulher, já estabelecida em forma de Constituição dentro do Brasil. Então o Brasil estava avançado em termos de legislação e proteção trabalhista. Em 1943 nós tivemos a consolidação das leis trabalhistas e em 1988 a nossa Constituição, que também trouxe artigos voltados para o direito do trabalho, principalmente no artigo 7º e ao artigo 11º. A CLT consolidada em 1943, advindo na proposta do getulismo, que eles falam, proposta do Getúlio Vargas, que nós não temos um código trabalhista, nós temos uma consolidação de leis do trabalho. Então, o que é isso? Antes da consolidação das leis do trabalho, conforme os imigrantes foram chegando no Brasil, pós Primeira Guerra, pós Revolução Industrial, vieram os imigrantes, e esses imigrantes vieram com conhecimento de leis trabalhistas, com conhecimento sobre as necessidades de como alcançar esses direitos. E aí nós tivemos os nossos primeiros movimentos grevistas. Então, dependendo de qual era a sua classe funcional, você tinha mais ou menos direitos. Nós tínhamos as classes dos ferroviários, classe dos bancários, as classes dos professores. Nós tínhamos grupos de trabalho que lutavam individualmente por seus direitos. Tanto é que na própria Constituição você consegue achar algumas seções voltadas para esses grupos especiais, específicos de trabalhadores. Algumas, inclusive, já foram suprimidas, já foram revogadas. Mas você consegue ver esse arcabouço histórico dentro da Constituição, dentro da CLT, desde a consolidação das leis trabalhistas. A consolidação juntou essas leis que nós já tínhamos e criou outras novas. Tanto é que nós não temos um código de processo do trabalho e um código do trabalho separado. Dentro da própria consolidação nós temos leis materiais, que são do direito do trabalho, e leis processuais trabalhistas. Certo? Em termos históricos, nós temos que o nome direito do trabalho ele varia dependendo
da época, dependendo da sociedade que o pronuncia. Nós temos legislação do trabalho, nós temos, na própria legislação do trabalho, nós às vezes fala sobre direito do operário, direito industrial, nós temos direito corporativo, direito social, direito sindical e o famigerado direito do trabalho, que é o que é visto hoje. Certo? Quais são as fontes do direito do trabalho? São as constituições que nós tivemos. Hoje, a fonte principal, primária que nós temos é a Constituição de 88, principalmente no artigo 7º ao 11º, onde nós temos alguns direitos, como, por exemplo, a igualdade entre os trabalhadores urbanos e rurais, a proteção contra a despedida arbitrária, o seguro-desemprego e o FGTS, entre outros, né? No futuro, nós vamos falar sobre esse direito de forma fracionada. Por hora, eu sugiro àqueles que têm interesse de evoluir um pouco mais no estudo, que leiam esses artigos 7º ao 11º da Constituição Federal do Brasil. O que mais nós temos dentro da Constituição? Proteção, nesses mesmos artigos 7º, nós temos a proteção salarial, piso mínimo, irredutibilidade de salários, nós temos a previsão e possibilidade de adicionais como hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, férias, 13º, aposentadoria. Então, a maioria desses nossos direitos, os direitos principais, os direitos básicos do trabalho, eles estão previstos na Constituição. Aí vocês vão perguntar assim, mas a CLT é anterior, é de 1948. Nós temos que entender que as leis que são contrárias à Constituição de 88 foram automaticamente revogadas. E as que conseguiram ter afinidade com a Constituição de 88 continuam válidas. Por isso, na hora que você abrir a consideração das leis trabalhistas, você vai conseguir encontrar vários dispositivos que já foram revogados. Pessoal, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Um abraço para vocês e até a próxima aula.